Bom dia, tudo bem? Estamos novamente no podcast Empresas Notáveis. Um podcast que tem a missão de levar até você o potencial do mercado brasileiro. Tudo que nós conhecemos, tanto de marketing, de comunicação, de mídia, de política, de estratégias, de segurança, nós trazemos aqui para você. E segurança é um dos itens mais importantes que uma empresa também deve ficar atenta. Afinal de contas, ela influencia diretamente todos os nossos negócios. Para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, nós trouxemos aqui para você o nosso amigo Coronel Coimbra, que vai falar bastante sobre segurança pública e o painel que nós encontramos hoje no Brasil. Tudo bem, Coronel? Seja bem-vindo. Prazer, Pimentel. É uma honra estar aqui falando com você. E a nossa palavra tem poder. Então nós precisamos ter responsabilidade no microfone e estamos à disposição do ouvinte, se eventualmente quiser fazer alguma pergunta, trocar ideias, estreitar o relacionamento e, quem sabe, ao término do nosso bate-papo, a gente possa ter um momento de reflexão para quem nos escuta. Você falou uma coisa muito interessante, a questão de refletir, né? Porque hoje parece que a gente vê muitos extremismos em termos de pensamento e a gente não vê muitas pessoas sentando, conversando e analisando as propostas, as ideias. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse programa, mas antes eu gostaria que a gente apresentasse o coronel. Quem é o Coronel Coimbra? Bom, por uma questão de educação, eu vou fazer um breve currículo, mas fica ruim falar de mim para mim como prova de muito mim, né? De qualquer forma, tenho 5 anos de policiamento na Zona Centro, depois, de uma forma assim, sintética, né? Para não me tornar enfadonho. 4 anos na Escola de Formação de Sargentos, tive o prazer de receber antigos cabos e devolver para a corporação como futuros sargentos. Isso é muito legal, participar desse processo de evolução profissional. Trabalhei na Polícia Ambiental também por 4 anos, fui assistente militar da Assembleia Legislativa, fiquei à disposição do Legislativo durante 4 anos, voltei para a atividade fim, retornei agora como assistente militar do Tribunal de Justiça, embora seja do Executivo, também fiquei à disposição do Judiciário e terminei minha carreira comandando parte da Zona Sul de São Paulo. Por que eu fiz essa pergunta, gente? Porque às vezes a gente pode vir até aqui e a gente falar, por exemplo, os títulos, né? A gente pode falar os cursos, por exemplo, o coronel tem uma formação tanto na área de educação como na área também de ser humano, né? E ele vai falar um pouquinho disso daqui a pouco também. Mas é interessante a gente ouvir o entrevistado porque tem histórias, como o senhor mesmo disse, você ajudou, inclusive, pessoas no seu crescimento profissional. E durante todo o tempo, ou toda a vida, o senhor vem se dedicando à questão da segurança. Por que essa visão e por que esse interesse do senhor de zelar pela segurança? É um patrimônio também? É a minha história e eu sou grata a ela. Tudo que praticamente toda a minha vida foi em prol da comunidade paulista. Eu sou um paulistano da Gema, falo isso com orgulho. Eu nasci na Avenida Paulista. O senhor é da Paulista mesmo? Da própria avenida? Da própria avenida. Paulistano da Gema, nasci na maternidade Promate. Olha que legal. E quero terminar minha vida na Paulista com Augusta, preferencialmente. Com bastante trânsito, adoro a cidade de São Paulo. Dediquei toda a minha vida à corporação, em prol da sociedade paulista. Acredito que tenho uma expertise nesse sentido e quero continuar trabalhando ainda em relação da experiência que acumulei para a própria sociedade, para tornar o nosso município, o nosso bairro e, quem sabe, até o nosso país um pouquinho melhor, para deixar um eventual legado, no mínimo, para minha família e amigos. E falando da família, o coronel é casado? Sou casado, muito bem casado. Tenho uma parceira que me ajuda e participa das minhas atividades. Tenho filhos, enfim. Eu estou um cara de bem com a vida. É por isso que eu pergunto por quê. Quando você pensa em trabalhar segurança, você não pensa em trabalhar a sua segurança. Você está vendo trabalhar a segurança de um coletivo. Sim. Começa com a sua família, que você quer resguardar, e depois você se preocupa também com as outras famílias à sua volta, né? Eu acredito que o senhor vem, durante toda a sua vida, experimentando e exercendo isso todos os dias. Na realidade, quando nós entramos na academia do Barro Branco, do qual é a nossa escola de formação,
Para quem não a conhece, eu sugiro, coloca lá, Academia de Polícia Militar do Barro Branco. É o nosso berço escolar, que nos dá um azimuth, nos dá um caminho a seguir. Lá nós temos um grande currículo no que diz respeito à teoria do direito, da psicologia, das partes militares, para depois sair à comunidade e prestar um serviço. Até me desculpe, até interferir, eu ia perguntar para o senhor, fala mais um pouquinho desse currículo, dessa formação que é feita ali dentro, porque é interessante a gente entender todo o processo de formação para que uma pessoa saia de lá capacitada, né, para justamente voltar e lidar com um sistema, com uma situação tão difícil que é a segurança em São Paulo e no Brasil. Eu faço questão de mencionar, num primeiro momento, uma escola de soldados. Olha só. Que é o primeiro passo para você eventualmente prestar um serviço público. É um exame difícil, que você tem a parte psicológica, social, a parte intelectual, a parte física. É um processo seletivo muito difícil. Acreditem nisso, porque o número de vagas são pequenos e o número de candidatos é muito grande. Olha, só para você ter uma ideia, eu conheço uma pessoa que tentou entrar 7 vezes. Ela só conseguiu na 7ª vez, mas estudando, então, para conseguir estar lá dentro. E depois disso, você retira o jovem de uma sociedade civil e deixa na escola profissionalizante por 1 ano. Então é uma carga horária intensa que nós acreditamos que depois devolvemos para prestar serviço à comunidade. Isso é a escola de soldados. Na Academia do Barro Branco, você também o concurso seletivo, sem nenhum demérito a nenhuma outra carreira a se seguir ou instituição, em número de candidatos vagas, volto a deixar bem claro, candidatos vagas, é mais concorrido do que medicina USP. Olha, e as pessoas não sabem disso. Em número de candidatos vagas. Então dá uma média de 500 candidatos para uma vaga. Você vê o quão difícil é entrar na carreira na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Você fica 4 anos, dos quais 3 anos em regime de semi-internato, veja a grade curricular disso, para depois, no 4º ano, você poder ir e voltar todos os dias para casa, ou para onde você bem entender, para depois sair como aspirante oficial e prestar serviço à comunidade. Então é uma grade curricular grande, onde se toca muito em direito, na área do direito, na área da psicologia, na área da sociologia, na área de matérias militares específicas, tiro, educação física, uma gama de conhecimentos, e a gente devolve este jovem, depois de 4 anos de regime de semi-internato, à comunidade paulista. E faz um juramento de sangue, isso que é legal, porque você honra perante a bandeira defender a vida de outros. 2 coisas que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, quando a gente fala, por exemplo, da formação de um policial ou de uma pessoa que está adentrando, por exemplo, a carreira, né, no Barro Branco, a gente vê pessoas que têm ali um conhecimento e vai se aprofundando durante vários anos sobre esse conhecimento. E às vezes a gente vê algumas discussões acaloradas, né, sobre política, sobre segurança, de pessoas que às vezes não têm essa visão toda e não têm esse expertise também, né? A gente vê muitas vezes algumas discussões, poderia ser assim, poderia ser assado, mas a pessoa não entende na prática como tudo funciona. É simples, Pimentel. Quem sabe da quentura da panela é a colher. Exato. Eu estou cansado, vou repetir, estou esgotado de especialistas do teclado e rambos rambos do teclado e especialistas de vitrine, que costumam dar a sua posição sem saber efetivamente a dificuldade que é você decidir entre a sua própria vida e a de terceiros em 3 segundos ou em 2 segundos. Verifica a dificuldade que é isso. E tem muito rambo do teclado aí que digita sem ter esta noção da quentura da panela e sem sentir o cheiro da pólvora. Eu fico pensando pelo seguinte, uma pessoa quando ela está numa situação de risco, né, risco proeminente, está ali de frente a frente com a situação,
o tempo para ela pensar é muito curto. E a frieza dessa pessoa, como que tem que ser para tomar uma atitude, uma decisão no instante, né, num momento muito rápido? Isso já vem do processo seletivo, da parte psicológica. E o dia a dia vai dando essa maturidade. Você imagina, eu fiz uma reintegração entre diversas situações que nós executamos, a reintegração de posse. É um dos piores serviços que a polícia tem que fazer, porque tem que cumprir ordem judicial, mas você tem que desalojar 3.000 famílias. Tem noção do que é isso? Vamos colocar 3.000, uma média de 5 por família, são 15.000 pessoas que você vai chegar e falar, dá licença que não é mais o seu lugar. Então, o exercício do controle, eu te asseguro, numa situação dessa, se pousar um pinguim na minha cabeça, ele morre congelado. De tão frio que a gente tem que estar. Mas isso vem com a maturidade, com os exemplos que a gente tem de outros comandantes. E se nós perder o controle disso, há um efeito dominó na atuação policial que a gente está fazendo. Então precisa ter um controle absoluto, porque você está lidando com vidas. E desalojar pessoas que estão instaladas, mesmo que fora da lei, é um péssimo serviço a ser executado. Você falou uma coisa interessante, porque às vezes a gente analisa o serviço de uma polícia, de qualquer órgão que a gente imagine, quando está a nosso favor, a gente bate palmas e agradece. Está tudo certo. Quando nós temos que enfrentar alguma situação e esse poder executivo, legislativo ou judiciário, ele tem que cumprindo a lei, né, nos cobrar de alguma coisa, aí a gente já parece que a gente vira o mal da história. E muitas vezes, nesse caso, né, acaba sobrando para a polícia. Sim. Porque é aquela que é ostensiva, aquela que é visível, aquela que tem o highlight, aquela que tem a farda, o armamento. Mas você pode ter convicção e certeza do que eu vou te falar. Qualquer reintegração de posse, todos estavam avisados anteriormente. E na reintegração a gente não está defendendo um direito de alguém também? Está defendendo o direito à propriedade. Sim. Certo? Mas há uma ação judiciária que correu muito tempo antes da execução da reintegração de posse. Há reuniões com as lideranças no próprio quartel, existem atas com as devidas assinaturas, existe também uma gama de outros órgãos envolvidos, assistência social, o oficial de justiça que representa o juiz, enfim, existem outros órgãos envolvidos, já com reuniões pré-estabelecidas, e quando vai para efetivar a reintegração de posse, acaba ficando o mal da história, o bicho-papão, a polícia que vai lá para acabar cumprir a decisão judicial. Então, é uma situação delicada, que evidentemente tem um outro lado, de pessoas que estão sendo desalojadas. Eu tive uma situação muito crítica, que eu ainda tenho em mente, que nós fizemos todas as reuniões preparatórias, e quando chegamos lá, as pessoas já sabiam. O malfeitor que sabia, ou o invasor que sabia que ia ser desalojado, ele vende, entre aspas, o terreno que ele tinha para um terceiro. E eu me lembro de uma pessoa jovem, com um filho na barriga e 2 no colo, falou, poxa, mas eu comprei ontem a minha propriedade. Então você vê até onde vai a maldade daquele eventual invasor daquele local. Já é uma situação crítica, situação pontual, mas que as pessoas acabam não sabendo que existe. Exatamente. A nossa ideia não é aqui também fazer juízo de nada, tá? A gente sabe exatamente que cada situação tem um porquê, tem um processo, tem uma avaliação, mas o interessante é você entender como isso funciona. O próprio Coronel Coimbra está aqui conosco hoje para falar um pouquinho de segurança pública, porque você que tem uma empresa, você que quer desenvolver o negócio, queira ou não, você vai enfrentar essa situação. Nós estamos, por exemplo, aqui na região de São Paulo, estamos ao lado da Cracolândia, né, por assim dizer, dá 20 minutos mais ou menos daqui, e nós vemos ali uma população cada vez mais crescente, né, Coronel? De pessoas que estão ali em situações muito subhumanas, onde a gente vê que o comércio todo em volta vai fechando, vai se degradando, e as pessoas querem entender um pouquinho por que ocorre tudo isso. Bom, eu precisava de uns 10 programas para falar sobre a Cracolândia, mas vou procurar sintetizar a tua pergunta
de uma resposta objetiva e simples. Em primeiro lugar, são doentes jogados ao Deus dará, amontoados num espaço territorial. Isso ninguém nega e ninguém fecha os olhos para isso. O que falta efetivamente é vontade política. Levantar o bumbum da cadeira, resolver, dar nome às pessoas envolvidas para, de fato e realmente, no mínimo, minimizar essa catástrofe social que se vive lá e dar um fim nisso. Porque, na realidade, é um tapa na cara da sociedade você amontoar um monte de gente para fazer sexo, se alimentar e defecar no próprio metro quadrado que ela está lá, subsistindo com a... Como é que eu posso te dizer? Com a participação, entre aspas, da polícia, porque existe nas suas extremidades o policiamento que vê, sente e está impotente para agir. Por quê? Não pode recair sobre a polícia ou sobre a Guarda Civil Metropolitana, não pode recair toda essa responsabilidade para apenas uma entidade. Nós temos que envolver Ministério Público, Ordem dos Advogados, Poder Judiciário, Assistente Social, Secretaria da Saúde, tem todas as secretarias possíveis e imaginárias que devem sentar à mesa, dar nome e responsabilidade. É um trabalho de médio prazo, mas aonde o poder do Estado não se instala, pode ter certeza que alguém se locupleta por ele. Então lá você tem um amontoado de gente vendendo drogas, consumindo drogas a céu aberto, e quem sofre é o morador, é o transeunte, é aquele que passa pelo local e fica tudo como está, tudo como antes no quartel de Abrantes. Isso é um tapa na cara da sociedade. E é interessante porque, como ele disse muito bem, não é um problema de uma instituição específica, né? Muitas vezes o problema a gente vê ali, fica pensando, puxa, ali falta só policiamento, falta só uma polícia mais ostensiva para coibir o tráfico. Mas, como ele disse, tem a questão social, tem a questão da saúde, tem a questão sanitária, tem a questão jurídica, tem pessoas, às vezes, que não querem sair daquela situação e tem pessoas que querem sair e não conseguem. Então, se não tiver esse conselho, né, para conversar sobre isso, fica muito difícil. Fica muito difícil. Existem, como você bem disse, tem aquele que já perdeu a noção de da tudo, realidade, né? até, da realidade, ele não sabe o que está fazendo. Aí nós vamos entrar num aspecto jurídico, que é a internação compulsória. Ele não sabe o que está fazendo lá, ele sequer tem noção de onde está, o que faz, porque alguém que come, pratica sexo e defeca no mesmo metro quadrado já perdeu a noção de tudo. Ele já perdeu a própria dignidade, né? Então é um doente. E aí eu pergunto, ele sabe o que está fazendo? Olhando de fora, qualquer um pode ser crítico e dizer, ele já perdeu a noção de tudo, inclusive de que ele perdeu a sua dignidade. O fim do poço para ele já chegou. Então nós entramos num mérito jurídico que é da internação compulsória. Eu mesmo eu retransmito essa pergunta para quem nos escuta e nos ouve, até mesmo para você. Interna ou não interna? Aí entramos numa situação jurídica, ele é capaz de decidir por ele naquele momento? No meu entender, para este em especial, ele já perdeu a noção e ele precisa, inclusive, de orientação do Estado para ser resgatado. Agora, sem contar o outro, que faz uso do local para vender drogas, para ganhar dinheiro e para fazer o mal. Então, esse precisa ser retirado do local e, simplesmente, as medidas cabíveis na área jurídica. E outros precisam de internação. Aí o Estado tem que entrar como um todo para tentar resolver o problema. O que não pode é deixar como está, porque vem empresários, comerciantes, são todos eles absolutamente atingidos. Imagina que você
Nós estamos em São Paulo, na maior metrópole da América Latina. Você tem que atravessar a rua, ou atravessar o bairro, não passar por lá em razão da omissão das autoridades. E as próprias pessoas que moram na redondeza, né? É todo um centro antigo completamente deteriorado. E é engraçado que é bem ao lado do maior centro de produtos eletrônicos que a gente tem aqui em São Paulo, né? Que é a Santa Efigênia. Santa Efigênia. Do lado da Estação da Luz, que é também um ícone aqui de São Paulo. Casa São Paulo. Casa São Paulo, maravilhosa de se visitar. Como é que você vai entrar lá? Pô, eu tenho que passar por um corredor polonês, vamos dizer assim, corredor onde eu posso e provavelmente será assaltado. Você deixa de utilizar perto da estação de trem. Isso daí nada mais é do que a ausência do Estado. A quem compete? A todos os órgãos envolvidos, inclusive da Secretaria da Segurança Pública. Mas ela não pode agir por si só, porque senão fica capenga o sistema. Deveria ter um plano diretor, Coronel? Plano diretor, começa com um plano diretor, mas que se dê nome e atribuição a cada um deles. E isso que a sociedade também possa acompanhar, né, tudo o que está acontecendo. Tudo que a gente fala e que a gente faz, se não tiver o acompanhamento da sociedade, você pode ter certeza que não tem um fim adequado. E é interessante que não é um problema só de São Paulo. Quando a gente viaja por outros estados brasileiros, a gente vê que o problema está se espalhando e multiplicando. A questão da droga é terrível, né? A questão da droga, do álcool. Se não tomarmos medidas de contenção, o que vai acontecer são a pulverização de várias cracolândias, não só em São Paulo, como no estado inteiro e que está no Brasil, né? E é interessante, você falou a questão das drogas, né? A gente vê ainda algumas ideologias enfatizando o uso da droga. A gente sabe que existe a questão medicinal, isso é claro, né? Dentro de determinadas condições, regras e limites é usado para questões medicinais. Mas a gente vê esse uso que a gente fala, né, das pessoas utilizarem a droga como algo recreativo, e a gente vê ao mesmo tempo esse quadro, né, se criando, se formando, desenvolvendo. Como é que a gente vê essa questão de drogas, por exemplo, no Brasil, de liberação de drogas? Olha, eu posso falar com um pouquinho de propriedade. Eu, por 8 anos, fiz palestras ajudando pessoas importantes com os usuários de drogas e de álcool. Então, tem um pouquinho de expertise nesse sentido. A grande entrada, a grande porta de entrada, isso eu digo para você, principalmente jovem, que acha que é mais forte que a droga, que acha que usa só no final de semana, porque quer ficar bonitinho com os amigos, com as amigas, como eles dizem lá nas baladas, não é só um tapinha, é só para experimentar, é só para relaxar, é só para curtir a noite. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. É muito provavelmente um caminho sem volta. Jovem, repense, presta atenção, porque a porta de entrada é exatamente com a menor droga de potencial ofensivo, que é a maconha. Mas depois vem a cocaína e o crack, e provavelmente, entendo que eu vou falar com muita tranquilidade, provavelmente você é o futuro convidado a morar na Cracolândia. Fica aí, você não é mais forte que a droga, ela vai te vencer. Presta atenção no que eu te falo com muita propriedade. Quando alguém fala a questão do uso medicinal, aí em cima disso, fala, não, mas se pode para dor de cabeça, se pode para ansiedade, então neste momento eu estou nervoso e eu vou fumar um baseado. Aí é que é o grande perigo. Aquele que mexe com as drogas, ele está adorando esta conversa do jovem, porque aí é que ele vai alimentar gratuitamente no primeiro momento, para depois que você ficar dependente da droga, ele começa a te vender. E aí você vende, estou encurtando a história, você vende os seus pertences, você sai para o roubo, porque você precisa alimentar, você sente ansiedade, você precisa cada vez de um número maior e mais potente das drogas, e você vende a própria mãe. E quando você, de fato,
vê o pai chorando desesperado, dando toda a sua eventual fortuna para melhorar a conduta do seu filho ou para salvar o seu filho. E quando você vê uma mãe de joelhos, não tendo mais lágrima para chorar, ou até acorrentando o próprio filho, né, para não sair de casa. Até acorrentando, falar, não, aqui você não sai porque eu tenho que tomar conta de você. Aí vem esse papo furado que, olha, mas era só um tapinha, era só para experimentar. Cuidado, você é um pretenso morador da Cracolândia. E a gente fala de jovens, né? Eu estava até comentando aqui fora do ar um pouquinho com o Coronel, que o jovem também precisa de certas referências. E a melhor referência que ele pode ter é a sua família, né? A gente viu recentemente alguns pretensos jovens, né, se colocando à frente de outros grupos de jovens, e que depois, com o passar do tempo, infelizmente, a conduta da pessoa demonstra que não era tão clara naquilo que dizia, né? Nós temos muita responsabilidade com isso, porque alguns pais, façam a sua reflexão, essa é a minha opinião. Eu preciso ser, no mínimo, honesto comigo mesmo, e não vou deixar de falar aqui no seu programa. Responsabilidade dos pais, que acabam deixando certos assuntos para o jovem conversar com o jovem. Na realidade, ele não tem experiência para isso, porque o filho acaba se fechando, não se abrindo com os pais, quem a princípio tem mais experiência, mais vivência, e no mínimo precisa ter a confiança dos filhos, né? E acaba deixando, por comodidade, o próprio amigo, o próprio vizinho, o rapaz da escola, aquele da balada, tomar conta de assuntos tão importantes quanto a droga, o sexo, enfim. A gente não quer ser aqui o opressor, que não pode, olha, eu tenho minha liberdade. Cuidado, devagarzinho. São fases que todos nós passamos, né? São até fases que nós mesmos já vivenciamos. Uhum. Para você ter uma ideia, o presidente Ronald Reagan, quando deixou a presidência, ele falou o seguinte, que a grande mudança do país, sabe onde ela se dá? Na mesa de jantar, onde o pai, junto com a esposa, com o filho, com o sobrinho, conversam sobre o seu dia a dia, trocam ideias, olham no olho um do outro. E o Papa João Paulo II, que era super conhecido, era o Papa Pop, como a gente dizia. João de Deus, né, como a gente chamava. Exatamente. Né? E ele dizia, assim como vai a família, vai o bairro. Assim como vai o bairro, vai a cidade. Assim como vai a cidade, vai o estado, vai o país. Eu te pergunto, como vai a família? Começa dentro de casa, né? A célula maior da sociedade. As pessoas, os pais não trocam mais ideias, cada um, aquele que tem possibilidades econômicas, está na sua internet, no seu celular, sentados à mesma e não conversam. A informação que hoje o jovem recebe é muito mais rápida do que aquela que ele ouve do pai. Às vezes ele vai ver o pai à noite, só que durante todo o dia ele foi ali envolvido em centenas ou milhares de informações e de opiniões também. E como ele está em formação, como todos nós estamos, mas o jovem muito mais, ele ainda está formando o seu senso crítico. E quanto mais essa massa de informação, muitas vezes confusa, chega à sua cabeça, ele vai perdendo todas as suas referências, né? A gente encontra, inclusive, muitos jovens hoje com uma dificuldade de trabalho, de formação, de postura, de velocidade, inclusive, ou agilidade para trabalhar. Parece que a geração está um pouco atordoada. O senhor sente a mesma coisa? A velocidade da informação não tem como brecar e frear isso. Isso já está no nosso dia a dia. A informação é muito rápida, cada vez mais rápida. Isso não tem como mudar. Mas existem valores que nós não podemos abrir mão. O valor do respeito ao pai, o valor do respeito aos professores, o valor e respeito aos idosos. O senhor lembra o nome das professoras do senhor ainda? Nossa, eu estava lembrando esses dias aqui. Eu sei de cor. Olha Elisa, Sevigné,
Valéria, nossa, eu sei de cor, sei quem eram os nossos supervisores, os eu lembro nossos até um diretores inspetor de escola. que tinha na escola. O inspetor, né? Esse daí, então, nós tínhamos um temor, porque tínhamos respeito às pessoas mais velhas. Uhum. Hoje, o jovem não respeita, a princípio, os educadores. A gente fala assim, jovens, a gente está falando de uma população maior ou menor? É um grupo menor que causa todo esse burburinho, né, que a gente vê, ou é um grupo já maior da sociedade que precisa ser recontextualizado? Se você analisar nos últimos 20 anos, eu vou fazer uma análise geral. Você pega um jovem hoje de 18 anos, que foi colocado na escola aos 7 anos de idade, e ele não tinha a questão do mérito. Ele passava por osmose, eles passavam no vai da valsa. Não tinha aprovação continuada, né? Aprovação continuada, ele não tinha o mérito. Tá tudo bem, tá tudo certo, ano que vem a gente continua a conversar. E você vê no término da sua formação que ele mal redige um texto, mal contextualiza um livro e não faz as 4 operações. Sem nenhum desprezo a ele não tem culpa disso. Mas a sociedade cobra da gente. Se você merece, você tem. Se você não merece, você não tem. A não ser que venha Papai Noel e uma Mega Sena. Fora isso, é muito difícil, porque aqui fora, o contexto geral, seja para você ser empregado, para você ser admitido numa empresa, para você ter futuro, a questão do mérito é muito importante. Eu não consigo entender outra forma a não ser pelo mérito. Uhum. E o mérito se dá pelo esforço, pelo estudo e pelo comportamento. Não tem outra alternativa. Uma empresa não vai te contratar sem mérito, sem capacidade técnica. E dá para fazer tantas coisas com os jovens. E hoje a gente tem a facilidade de cursos que você tem pelo YouTube, por outras plataformas, que são verdadeiras faculdades abertas, né? Além dos outros cursos oferecidos pelas instituições também. Ainda dá tempo para fazer muita coisa. De repente alguém que está me escutando vai falar, pô, mas o coronel quer punir, o coronel ele é opressor. Dá para fazer muita coisa. Eu tenho que entrar num assunto que você não tocou, mas eu tenho certeza que dá para fazer e vou te provar. Nós temos a Lei Rouanet. Por que eu estou falando da Lei Rouanet? Cada lei tem o seu espírito. E o espírito da Lei Rouanet é espetacular. Você dá voz, você dá oportunidade ao artista de rua, aquele que você para no metrô para escutar um pouquinho, aquele que eventualmente pode tocar e cantar numa praça pública num final de semana, numa prefeitura, num teatro de pequenas proporções. É para esse espírito artístico, para este jovem artista ainda não renomado que serve a Lei Rouanet. Uhum. Por que eu estou tocando nesse assunto para chegar nos jovens? Nos governos anteriores foram gastos 12 bilhões, vou repetir, 12 bilhões de reais da Lei Rouanet, e muito desse patrimônio, desta verba, não foi auditada. Ou seja, você deu e simplesmente não sabe se teve o devido retorno. 12 bilhões dá para fazer mais de 100 88, 90, 99, mais de 100 centros juvenis. Você pega aqui em São Paulo, que eu vou dar como exemplo, as subprefeituras, ociosas, sujas, grandes. Você não tem vivência daquele lugar. Eu acho que até a maioria das pessoas não conhece as suas subprefeituras, não sabe nem onde ficam. Então você traz o jovem para lá com essa verba, porque dinheiro tem. Você traz os jovens para cursos profissionalizantes, dá lá aula de tecnologia, dá aula de panificação, dá aula de corte e costura, cabeleireiro. Você traz o jovem, traz os pais dos jovens, mostra como é que é a vida real, dá aula de ética, de comportamento,
traz o jovem antes que ele seja cooptado pelo traficante. Porque se você não fizer isso, você pode ter certeza que o traficante vai adotar seu filho. Então, dá para fazer milhares de coisas e a questão da verba, acredite, não é a mais importante, porque existe dinheiro para isso. O senhor tocou um assunto interessante, a questão da formação ética e de valores, principalmente dos jovens. São os valores que a gente deveria trabalhar dentro da nossa casa, da família. A escola, durante um período, assumiu essa responsabilidade e hoje parece que não está na mão de ninguém. Eu me lembro que quando eu estudava, eu tinha uma matéria chamada USPB, né? E Educação Moral e Cívica também, que mostrava para a gente, na época, a importância de ter valor, a importância de você trabalhar ética, de você respeitar o espaço do outro. Quando a gente fala nesses cursos profissionalizantes e quando a gente fala das escolas em geral, a gente vê que falta bastante isso, né? Parece que a questão desses valores se perdeu com o tempo. Vou traduzir, né? O SPB é a Organização Social Política Brasileira. Mas sem viés político. Sim. E é difícil, né? Falar sem você ter um viés político para te levar para o lado A ou para o lado B. Tem que falar a real, a verdade, e o jovem decidir que caminho quer trilhar, né? Então, valores como respeito à bandeira, respeito aos pais, respeito às instituições, eles vão sendo degradados, porque para a política do mal, e eu aqui digo que é a política da esquerda, quanto mais você fraciona, quanto mais você divide, mais você enfraquece e é mais fácil a dominação. O discurso que muitas vezes a gente ouve é que, no caso de determinado pensamento, ele visa cuidar do coletivo, que talvez teria uma massa, né, superior, autocrítica, autoritária, que talvez não te desse liberdade para você agir, de você ser quem você trabalhar os seus interesses, seus objetivos. Mas, na verdade, o que a gente percebe é que esse discurso ele é falho. E o que a gente percebe também é que qualquer organização, seja celular, molecular, física, institucional, patrimonial, você tem que ter uma organização, tem que trabalhar de forma organizada. Senão você não consegue, né? Vira um caos. Eu volto a falar na família, né? Família, responsabilidade parental. Ninguém está falando aqui que as pessoas não podem e não devem ter filhos, que, aliás, isso está na Bíblia, crescer e multiplicar. Mas responsabilidade em cima disso, né? Quantos filhos você vai colocar no mundo? De que forma você vai acolhê-los? De que forma você vai acompanhá-los? Então, não é fácil. Tem que ter responsabilidade para colocar um ser no mundo em que vivemos. Questão econômica, social, de carinho, de afeto. Então, tudo eu acho que vem, tudo eu tenho convicção que a família é o grande cerne disso daí. E em cima disso, a gente pode melhorar, quem sabe, a questão da religiosidade, seja qual for a sua convicção religiosa, quantas e quantas besteiras, quantas encrencas a gente se mete. Faltava o quê? Respirar, contar até 10 e pedir para o seu Deus te orientar. Quantas coisas poderiam ser evitadas? A falta de religiosidade. Então, hoje nós precisamos também disso para que possamos caminhar de uma forma mais tranquila, mais serena. Eu queria que você me perguntasse, você me perguntou nos bastidores, sobre o sistema de segurança pública. Nós vamos falar disso agora, porque o sistema de segurança pública tem tudo a ver também com as empresas que estão se instalando em todos os lugares. Nós conversávamos aqui nos bastidores sobre a segurança pública, porque muitas ideias vão começar a aparecer agora. Entramos novamente, né, no período das eleições e, novamente, nós vamos ouvir muitas propostas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a sua visão da segurança pública hoje e todas essas propostas, por que às vezes a gente sempre ouve e às vezes não consegue concretizá-las? Normalmente, quando nós falamos sobre segurança, se tivesse um público aqui, eu faria a seguinte pergunta: o que é segurança para você? Como eu faço palestras em várias capitais, você tem como resposta:
Segurança é eu dormir bem. Segurança é eu poder ir e voltar. Segurança é eu poder tomar meu cafezinho na padaria. Tá certo? Tá certo. Mas qual é a sensação de segurança? E vou procurar ser bem rápido e conciso. Qual é a sensação de segurança quando você está acuado? Então você pensa na ostensividade. Você pensa na farda, você pensa na viatura, no highlight, na viatura de rota, na força tática, na moto, na radiopatrulha, no grupamento aéreo. Você lembra de ostensividade. Polícia que se vê. Mas o sistema de segurança pública, entendam, por favor, não é só isso. Eu vou dar um exemplo de uma corrente. O sistema de segurança pública é como se fosse uma gargantilha, uma corrente, formada por vários elos. E o sistema de segurança pública ele é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Concordo. A polícia é a polícia ostensiva, aquela que se vê. Mas é isso que é segurança? Também. Vamos para outra parte. Nós temos a Polícia Civil, que é uma polícia investigativa, cartorária, que tem a sua função excepcionalmente constituída. Mas é só isso? Também não. Vamos formando a corrente. Polícia Militar, Polícia Civil. Nós temos a Polícia Científica, que é aquela que fala quem atirou, quantos cartuchos foram detonados, quem foi a arma que atingiu, trajetória do veículo, a trajetória, se estava de costas, se estava em pé, se foi um tiro a queima-roupa, também faz parte do sistema. Então a corrente ela vai se formando. Ó, você que me ouve, vai tentando montar uma gargantilha. Então, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica. Polícia Rodoviária, Bombeiros. Já está dentro da PM, né? Com tantos segmentos possíveis. Tá. Que é a de maior lembrança por causa da ostensividade. Depois nós temos a ordem dos advogados, porque sem advogado não se faz justiça. Depois nós temos o Ministério Público, a quem cabe acusar, apontar o dedo. Depois nós temos o juiz, para escutar toda esta gama de informações. As corregedorias. E julgar o caso. Nós temos mais gente fazendo parte disso aí, as guardas civis, que têm o seu papel importante também dentro do contexto de segurança pública. Nós temos as vigilâncias particulares, acreditem, têm um papel muito importante dentro deste contexto de segurança pública. Você vai a um shopping, você precisa ter informação, uma primeira medida de orientação, alguém passa mal, a própria questão de um foco de incêndio dentro de um shopping, que precisa ter a sua brigada. As escoltas particulares que fazem um trabalho fantástico, e é uma segurança que não se vê, mas muito importante dentro deste contexto. Vamos mais além ainda, as questões de portarias em prédios, a recepção dos condomínios, que fazem um papel de triagem importante num primeiro momento. Pois não, com quem quer falar, para onde vai, e fazem parte, sim, também do contexto de segurança pública. Um papel fundamental, porque a polícia não é onipresente, ela não pode e não está em nenhum lugar do mundo, em todos os lugares. Então, são pessoas e institutos que fazem parte ainda dessa corrente que não se formou. Vamos lá agora para os presídios, que é onde desemboca tudo isso. Então, a corrente vai se formando para chegar nos presídios. Aí eu te pergunto, a corrente é forte em todos os elos? Ela está emperrada, está enferrujada? Aí fica para o público decidir quem é que está fazendo a sua parte, de que forma está, mas sistema de segurança pública não é apenas a viatura que se vê ou a base comunitária que está próxima do teu bairro. Quando a gente fala de segurança, a gente pensa, como o senhor disse, em vários aspectos. Quando a gente fala, por exemplo, de presídios, há sempre a discussão que nós temos poucos presídios, enquanto, do outro lado, a discussão que a gente deveria trabalhar todos os processos da corrente antes, para a pessoa não chegar
a questão dos presídios. Parece uma discussão sem fim, né? Parece que são tantas discussões que, se não tiver a prática começando por algum lugar, a gente nunca vai melhorar. É o cachorro correndo atrás do rabo. Nós temos, acredite, nós temos punições boas, nós temos leis boas para o cumprimento da pena. Olha que coisa absurda que eu vou falar. Em 1800, tinha um filósofo que chamava Césare Beccaria. Estou falando de 1800. Nós estamos em 2020, 2022. 222 anos após. Ele já falava lá que a maior prevenção contra o crime é a efetividade da punição. Bom, o cara já falava isso há 222 anos, eu pergunto, a sociedade ainda não acordou para isso? Então nós temos as leis, temos punição para aquele que eventualmente queira andar fora da linha, né, dentro desse convívio harmônico social. E para esse cara que não pensa 3 segundos em te dar um tiro no peito e tirar a sua vida, para esse não tem outra alternativa, é cumprimento de pena, mas é cumprimento de pena efetivo. Eu vou começar a falar algumas coisas aqui que pode soar para você estranhas, mas que as pessoas nos escutem e precisam saber disso. O trabalhador, depois de 1 ano de trabalho, ele tem que sair de casa, pegar um ônibus, metrô, suar a camisa, trabalhar, aguentar o chefe, que é a obrigação dele, os amigos, os parceiros. Ele faz 1 ano essa rotina para ter 30 dias de férias. O ladrão, malfeitor, assassino, tem férias de cumprimento de pena. Está de brincadeira? Não, tem. Ele tem 5 saídas de 7 dias cada saída. 5 vezes 7, ele tem férias de cumprimento de pena. Isso daí quebra toda uma corrente. O próprio nome já diz pena. Pena vem do verbo penar, que é punir. Num primeiro momento é punir, depois vem a ressocialização. Então, enquanto a lei de execução penal for do jeito que está, a catástrofe social só tende a piorar. Essa não é uma questão que ocorre justamente por ter poucos presídios e o pessoal tem que, digamos, ter espaço ou vagas para adentrar novos... Tua colocação é perfeita. O espírito da lei de execução penal é o desencarceramento. Não tem vaga, o que a gente faz com ele? Bom, então a gente dá um jeito. Pune um pouquinho esse, depois pune um pouquinho outro. Esse mais devagar. Eu não estou dizendo que ele não precisa ser tratado com humanidade. Sim, precisa. Mas com severidade. Mas a humanidade também começa quando você tem espaço, né? Já com espaço. Agora, você voltando a falar, como não tem espaço para aprender, existem medidas contemplativas. Falou, nesse caso, vamos dar uma chance, ele cumpre um pouco da pena, vai para casa, usa a tornozeleira eletrônica. São medidas profiláticas que não acabam melhorando a catástrofe social. Se você tiver efetividade da pena, como dizia o cara lá, 222 anos, o bandido tem que ter medo, tem que ter pavor do cumprimento da pena. E hoje ele não tem. Ele faz a conta, ele sabe. Não pensa você que ele não sabe. Ele faz a conta, eventualmente, se for preso ou não, se for preso, quanto tempo cumpre de pena, e o crime acaba compensando. Nós tivemos o rei dos bitcoins recentemente agora, né, que teve ali um rombo, digamos, no mercado financeiro bilionário. E aí você pega todo esse valor que foi tirado, né, de N pessoas, milhares de pessoas que investiram nesse tipo de projeto. Ele vai lá, por exemplo, olha, vamos entrar lá, ele vai ser preso em primeira instância, talvez, ou segunda, 7 anos. Só que ele pode ter ali várias situações que ele é favorecido, réu em primeira instância, ele pode reduzir por bom comportamento, leitura, trabalho na prisão, ou seja, vamos supor que ele pegue 2 anos e meio, e aquele valor todo, ele continua. Você vê como o crime compensa. Então, você já deu um exemplo clássico disso aí. Remissão de pena, ou seja, diminuição de pena. Você tem por bom comportamento. Pô, o bom comportamento você tinha que ter tido aqui fora. Lá você tem obrigação de ficar quietinho.
Ah, mas eu tenho um bom comportamento, eu sou agora do bem. Você tem leitura de gibi. A cada 3 dias de leitura, 1 dia de diminuição de pena. Nós temos aí um exemplo mor para a nação que se utilizou disso, que é o descondenado Lula. Mas se eu estiver falando dele aqui, eu vou ter que tomar conta do teu estúdio, do teu programa. Mas ele fez isso daí também, mas não quero falar dele. Você tem remissão de pena, você tem saídas temporárias, você tem visita íntima. Tudo isso quebra a questão da punição. Enquanto não acontecer isso, você pode ter convicção. Não tem jeito, a catástrofe social vai acontecer. E quando você está numa UTI, você precisa de transfusão de sangue, desfibrilador, você precisa de médico, neurologista, você precisa de anestesista. Não adianta dar florais e gotas para alguém que está na UTI. Então, nós estamos numa UTI social onde precisa de severidade do cumprimento da pena. E no caso da própria revisão do Código Penal, seria necessário também a gente atualizar o Código Penal? Atualizar sim, mas ainda o calcanhar de Aquiles no sistema de segurança pública, aliás, eu não terminei aquela corrente. O calcanhar de Aquiles é a lei de execução penal. Para terminar aquela corrente que eu desenhava, todas aquelas entidades, a sociedade civil, sim, vigilâncias particulares, polícia militar, civil, todos aqueles que eu mencionei. Eu achei até interessante a portaria que o senhor colocou. Tudo isso achei muito interessante, parte. porque às vezes não pensa, né? A gente não pensa nisso. Tudo isso faz parte e tem seus méritos. Tudo isso envolto por um arcabouço jurídico. Então, esta corrente que eu desenhei, ela vem embrulhada num sistema jurídico falido. Se esse sistema jurídico não mudar, não espere você, cidadão de bem, mudanças. Essa é a verdade. Porque se a gente não tiver também um exemplo de cima para baixo, quem está embaixo acha que pode fazer tudo, né? Pode fazer de qualquer jeito. Porque o que a gente ouve bastante é justamente você ter a pessoa de baixa renda com mais dificuldade de poder lutar pelos seus direitos, e a pessoa de alta renda, uma facilidade maior de nunca ir preso, né? E dá essa sensação de impunidade que o senhor falou no começo e de falta de segurança. A lei diz que somos todos iguais perante a lei. Hipocrisia total. Quem tem dinheiro não vai preso. Quem tem bons advogados protela. Ele vai empurrando com a barriga, ele faz com que de tantos entraves que existem, com tantas possibilidades de revisões de pena, ele vai jogando, porque o sistema judiciário está super sobrecarregado, todos os dias você vê crimes e mais crimes acontecendo, ele não tem celeridade nas penas, você não executa uma ação criminosa aqui e sai na ponta, como se fosse uma fábrica de salsicha, sai na ponta lá da empresa já o produto acabado. Isso demora, oitiva de testemunhas e exames periciais, isso vai indo numa fila que acaba, algumas vezes, você perdendo o Estado perde o poder punitivo, que é a prescrição da pena. É um negócio terrível, né? E quando o senhor fala dessa segurança, contando todo esse contexto, né, dessa corrente que nós estamos vendo, qual que seria a visão de futuro que a gente tem para tudo isso, para começar a resolver toda essa situação? A visão de futuro é que o Brasil é imensuravelmente grande, um potencial enorme. Ele por si só sobrevive muito bem, mas as mudanças todas acontecem na Câmara Federal e no Senado. Nós precisamos de medidas urgentes, cada um olha sobre a sua ótica, né? Eu costumo olhar pela ótica da segurança pública, que dentro de um contexto, segurança, educação e saúde são importantíssimos, sem nenhum demérito às demais. Nós precisamos de mudanças urgentes, cortar na própria carne e visar o bem comum. Senão, nós vamos continuar exatamente como estamos. Então, mudanças legislativas urgentes para que pessoas que visem o bem comum trabalhem em consenso para mudar um pouco essa situação.
Coronel Coimbra, temos muita coisa para conversar. Acredito, como o senhor falou, vamos precisar de mais tempo, né, para a gente falar tudo isso. Eu deixo o convite aberto para que o senhor volte aqui conosco também e, logicamente, a gente possa se aprofundar com mais carinho em todos esses temas que nós conversamos hoje. Eu já, de antemão, aceito o teu convite. Se você me permitir, para aquele que nos escuta e nos ouve, se quiser me acompanhar nas redes sociais, basta você digitar Coronel Coimbra, por extenso, seja no TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, basta você digitar Coronel Coimbra, nós podemos estreitar o relacionamento, agregar valores e, quem sabe, contribuir por uma cidade melhor. E o senhor tem um site também, né? Qual que é o endereço do site? coronelcoimbra.com.br, né? Tá bem, gente? Então, se você quiser mais informações, Coronel Coimbra, nas redes sociais. E no programa Notáveis nós vamos deixar também as redes sociais dele, caso você queira depois também, através do nosso programa, poder acessá-lo. Tá bom? Coronel, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui conosco, tá bem? E o espaço está aberto para o senhor. Eu que agradeço e a minha continência de respeito para você. Eu que agradeço também. Muito obrigado. Empresas Notáveis, o podcast que traz até você o mercado do Brasil e do mundo, e principalmente o que a gente deve entender para transformar a nossa empresa num ambiente cada vez melhor. Nós voltamos no próximo programa, continue sempre conosco.